Bom dia, meu povinho. Tudo bem, gente? Voz ainda meio de Paulo Tuori, porque realmente está cedo aqui. São 9h05 em Barcelona. Para mim é cedíssimo isso. E eu tô já me encaminhando para a prévia de Barcelona-Porto. Vocês façam um favor de acompanhar, viu? Todos os jogos da Liga dos Campeões na HBO Max. Barcelona-Porto, por acaso, estará na TNT Sport, mas, por exemplo, para assistir o Paris Saint-Germain, para assistir boa parte dos jogos, para assistir todos os jogos que não tiverem TNT e no Space, HBO Max, vocês façam um favor de acompanhar. Olha, eu vou falar com vocês de Colônia, Bayern de Munique, PSG, Mônaco, Manchester City, Liverpool, Real Sociedade, Sevilha, Cádiz, Real Madrid, os jogos que eu assisti com mais atenção. Ainda assisti alguma coisa do Manchester United, alguma coisa de Newcastle, Chelsea, um pouquinho de início do Atlético de Madrid, fora o jogo do Barcelona, que eu já fiz o vídeo no sábado. Então, para começar, um café nesse chiquinho, pequenininho assim de avocado, que não tem nada, absolutamente nada aqui. Mas vou falar para vocês, tinha whisky. Sábado deu um shot de whisky, eu não enchi essa merda inteira de whisky, evidentemente, mas tomei um pouquinho de whisky aqui, nesse xicrinho bonitinho de avocado, que não tem nada a ver com whisky, tem mais a ver com café. Mas foi o caso. Meu povo, vamos lá. Colônia 0, Bayern de Munique 1. Já começo esse vídeo, antes de mais nada, discordando de Arthur Quesada. Eu prefiro discordar dele no meu canal, onde ele não tem chance de argumentar. Porque ele disse que ele fez algumas críticas ao Bayern no canal dele. Vão lá no canal do Arthur. Aliás, a Clara também fez um bom vídeo falando do PSG e dos italianos. Não vi ainda os vídeos de Fred e de Tati desse final de semana, mas eu indico os canais dos meus amigos para vocês também. O Quesada fez algumas críticas ao jogo do Bayern de Munique que eu acho que não cabem para esse jogo. Venceu o lanterna do campeonato fora de casa por 1-0, um jogo logo depois de data FIFA, na sexta-feira à noite ainda, muitos jogadores voltando, com muito do que se espera do Bayern de Munique. Muita produção ofensiva, quase nada concedido para o adversário. Faltou matar o jogo. Acho que principalmente no primeiro tempo podia ter já definido praticamente a partida. O segundo tempo é uma marcha bem mais atrás, né? É um jogo muito mais pausado, mas gostei de como agrediu muito o Bayern de Munique. Algumas anotações, finalizou 21 vezes, foram 6 chances claras perdidas pelo Bayern de Munique, que só concedeu 6 finalizações para o Colônia, só uma no alvo, uma boa defesa do Manuel Neuer. Não teve o Musiala, jogou o Choupo-Moting, praticamente um 4-4-2, com Harry Kane e Choupo-Moting revezando um pouco mais saída e entrada de área para um abrir espaço para o outro. Funcionou muito mais quando o Harry Kane saía pela capacidade dele de armar. Muitas vezes se coloca pelo lado do campo, puxa a marcação para ali, o que abre um espaço no meio para que Coman e Sané entrem em diagonais, enfim. O Bayern de Munique começa nas últimas rodadas, talvez contra adversários mais frágeis, vale a pena ver quando pegar de novo alguém de mais hierarquia, mas começa a mostrar mais solidez, mais volume. Eu acho que era um problema desse time, não tinha tanto volume, e mostrou contra o Colônia muito volume, muito ataque perigoso, muita velocidade, muito sufoco no adversário. Isso já começa a aparecer, eu acho que com mais clareza nas últimas semanas, depois de um início muito irregular. Jogou 2 vezes com Leipzig, uma derrota e um empate, com Leverkusen um empate. É um time que nos jogos grandes ainda titubeou e eu estou esperando para ver mais um jogo pesado do Bayern de Munique para ver como reagem. Ainda na sexta-feira teve um Mônaco 5-2, um PSG 5-2 para cima do Mônaco. Clara disse que foi um placar mentiroso no canal dela. Eu acho que mentiroso talvez. Bom, assim, teve o gol do finalzinho do Kolo Muani, já um jogo que está definido já no 4-2. Faz 2 gols muito rápidos o Paris Saint-Germain no segundo tempo, com o Dembélé e com o Vitinha. Primeiro, algumas anotações aqui que eu fiz durante o jogo. Primeiro gol do Dembélé com a camisa do PSG. O Dembélé não marcava por clubes desde janeiro. Ele fez um gol na Real Sociedade na Copa do Rei. Aí fez agora na data FIFA com os 14-0 da França em cima de Gibraltar. E fez um golaço contra o Mônaco. Primeiro gol do Dembélé. O Ugarte jogou muito bem nas recuperações. 16 finalizações do Paris Saint-Germain, um time que chega muito, 14 delas de dentro da área. Foi um time que realmente chegou para finalizar bem. 11 no alvo, ou seja, o Paris Saint-Germain chegou bem à frente, concluiu as jogadas em zonas perigosas, concluiu bem as jogadas, fez 5, poderia ter feito mais. O goleiro do Mônaco fez no primeiro tempo 2, 3 grandíssimas defesas, embora bata roupa no gol do Gonçalo Ramos, mas fez 2, 3 grandíssimas defesas. O problema é, e talvez por isso Clara tenha dito que um jogo de placar enganoso, que o Paris Saint-Germain concedeu 14 finalizações
Para o Mônaco, 11 dentro da área. Concede muito o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é um time que ainda não consegue controlar bem os jogos. Um pontinho antes aqui de a gente falar mais do jogo, um grandíssimo primeiro tempo, especialmente do Wanderson. Lateral direito, o Mônaco jogou com uma linha de 3, o Wanderson jogou como ala e eu gostei muito, especialmente a produção ofensiva dele. Na defesa, mais ocupou lugar, uma defesa um pouco mais posicional do Wanderson, porque não teve tantos duelos assim, como tinham 3 zagueiros com os atacantes do Paris Saint-Germain. Sobre finalizar 16, 11 no alvo, 14 dentro da área e permitir 14 finalizações e 11 no alvo, isso não é o que nenhum técnico quer. O jogo fica mais divertido, o jogo fica mais like com muita coisa acontecendo. Aconteceu de fato muita coisa nesse jogo do Paris Saint-Germain com o Mônaco, mas não é o ideal. O Paris Saint-Germain, quando perde a bola e sobe para sufocar, tem feito bem. Tem feito de forma coordenada. Mukiele e Ugarte acho que ajudaram muito a dar força para esse time. Mukiele jogou como lateral esquerdo, né? A dar força para esse time para recuperar a bola na frente. O problema é que quando o Paris Saint-Germain está do meio campo para trás, nada funciona. Não consegue roubar a bola, não consegue diminuir espaços. Quando tem a bola, tem muita dificuldade de sair. O primeiro gol do Mônaco sai mais um erro do Donnarumma de saída jogando. Até alguma coisa parecida com aquele Paris Saint-Germain Real Madrid. É um time que do meio para trás ainda tem muita dificuldade. Vai jogar contra o Newcastle, que é um time que sufoca muito. Sufocou muito o Paris Saint-Germain na Inglaterra, teve prêmio com isso. Nesse final de semana contra o Chelsea também, né? Teve um erro bastante grave do Thiago Silva, mas ainda assim, quando o Newcastle pressiona, é um time que faz isso muito bem, teve seu prêmio. Então é muito perigoso para o Paris Saint-Germain que do meio para trás as coisas vão tão mal, até quando ele tem a bola. Não tem jogadores de característica de sair jogando e tal. Seria quem sempre ajudou a fazer isso no Paris Saint-Germain, o Verratti. Mas o Verratti é um cara que era pouco confiável, né? Muitas suspensões, muitas lesões, tem uma vida muito agitada fora de campo, então nem sempre ele estava apto para jogar. Mas era um jogador que, por características, ajudava muito a concentrar a pressão perto dele, sair dessa pressão, desafogar o time para jogar em velocidade. Hoje não tem quem faça isso, não tem jogadores com essa característica. A bola sai mal, para recuperar é muito ruim, o time recupera poucas bolas no seu campo de defesa, enfim. Ainda é um Paris Saint-Germain de pouco controle e pouco confiável. Passando para sábado, o grande jogo do final de semana, Manchester City e Liverpool, empate por 1-1. Eu gostei muito que o Manchester City... Para mim o resultado não é justo, tá? Eu acho que o Manchester City jogou melhor e merecia ter vencido o jogo, embora não tenha tido tantas e tantas chances tão claras, mas eu acho que controle de jogo, domínio de jogo teve bastante mais. Se a gente for ver finalizações, finalizou o dobro do time do Liverpool, o Salah, por exemplo, nem finalizou. O segundo tempo, especialmente, acho que são 11 finalizações do City contra 4 do Liverpool. Foi um time que eu acho que jogou mais e eu acho que teve coisas interessantes. Quando o Liverpool se colocava na defesa, fazia aquele 3-2-5 que a gente já viu na temporada passada. Subindo um zagueiro, no caso o Akanji, o Bernardo no meio, dando mais controle e circulação de bola, Doku de um lado, Foden do outro, com o Haaland por dentro e o Julian Alvarez circulando quase que como uma lua em torno do Haaland, né? Mais pela direita, porque o Bernardo ocupava o outro lado, mas circulando por ali. Isso empurrava o Liverpool para trás, tinha controle, tinha toque de bola com Akanji e Rodrigo no meio campo para circular o jogo de um lado para o outro. Então funcionava como o bom e velho time de Pep Guardiola que controla e empurra seus adversários para trás. Só que o Liverpool é mais rebelde, não se conforma com esse tipo de jogo. Saía, contra-atacava, bola longa, bola em velocidade. De vez em quando subia e pressionava muito o Manchester City. E quando o Liverpool fazia isso, o que eu gostei é que o Manchester City tinha uma resposta à altura. Também foi um time bom de transições. O Doku dá muito isso para o time, né? Jogador de velocidade, de 1 contra 1, até acho que teve menos acertado nesse jogo do que em outras nas jogadas de 1 contra 1 contra os seus adversários. Mas era um time que estava para jogar para o que o Liverpool queria, quando era para dançar a música que o Liverpool queria e quando o Liverpool tinha mais ritmo no jogo, o Manchester City também tinha armas para jogar assim, e quando o jogo estava mais posicional, estava mais pausado, estava com jogadores mais estáticos nas suas posições, o Manchester City também fazia muito bem. O gol do Manchester City acaba que é mais acidental até do que o do Liverpool, né? No escorregão do Alisson, na falha do Alisson para sair jogando, mas também o gol do Liverpool sai de lugar nenhum, assim, um passe lateral, uma zona meio morta do campo e que acaba acertando muito bem a finalização depois do passe do Salah. O Jones, né, faz o gol.
Acho que é o Arnold entra. Não, acho que é o Jones faz o gol. Enfim, empata o jogo o Liverpool. Num lance que não é tão claro como o do City, que o Haaland precisa de muito pouco para finalizar. Eu acho que o City foi melhor, mas não matou, não teve a força no final ali para fazer no segundo tempo. Enquanto o jogo estava 1-0, acho que teve chances para fazer o 2-0, não matou, deixou o jogo aberto pela qualidade, o Liverpool conseguiu empatar num lance meio morto, uma zona meio morta do campo. Ainda no sábado, não, aí já no domingo, porque no sábado depois eu ainda assisti um pouco de Newcastle-Chelsea, um pouquinho de Atlético de Madrid e Mallorca, mas não vi todo o jogo, então nem vou fazer aqui análise para vocês. Passando para 2 jogos e assisti um pouco de Brentford-Arsenal também, né? O Arsenal a fórceps no final do jogo, conseguiu tirar a vitória em um campo muito difícil, sábado à noite, chuva, uma vitória sofrida e muito honrosa do Arsenal para assumir a ponta do campeonato, né? Deixando o Liverpool e Manchester City para trás. Domingo, 2 jogos do Campeonato Espanhol. Real Sociedad 2-1 no Sevilha e Real Madrid 3-0 para cima do Cádiz. Primeiro, um golaço do Sadik. Para mim foi o gol do final de semana, um dos gols da temporada. É um atacante nigeriano que a Real Sociedad contratou na temporada passada e ele se machuca logo depois da Copa do Mundo. Ainda não tinha entrado muito na dinâmica do time e tal, perde toda a temporada, uma lesão muito longa. Nessa temporada começa entrando pouco a pouco, alguns jogos ele tem atuado, outros ele tem ficado fora. O Oyarzabal tinha se machucado com a Espanha, fica poupado no banco de reservas, então entra o Sadik como um 9. E, cara, o segundo gol é uma barbaridade. Ele acerta um chutaço na gaveta a 30 metros do gol. 30 metros. Teve tira-teima, que foi 29,3 metros do gol. Um golaço, para mim o gol do final de semana, jogador que custou 20 milhões de euros e que vamos ver se ele vai dar o retorno que se espera dele, nesse final de semana sim. Já tinha marcado antes a Real Sociedad num gol contra, Real Sociedad de novo marcou no início, é o time do Campeonato Espanhol que mais faz gols antes dos 15 primeiros minutos de jogo, Real Sociedad dá muito ritmo, a gente viu isso contra a Benfica, contra a Inter de Milão, na Champions também, como é um time que começa muito forte. Em alguns jogos consegue manter esse ritmo muito tempo, não foi o caso contra o Sevilha. Contra a Inter, 70 minutos, os 20 finais foram da Inter. Contra o Benfica, estava 3-0 já, então no segundo tempo teve uma pequena queda, o Benfica fez um gol e depois a Real Sociedad controlou. No jogo em Lisboa, foram quase que 90 minutos de pressão e de agóvio da Real Sociedad para cima do Benfica. Contra o Sevilha, o segundo tempo o Sevilha volta melhor. Muitos cruzamentos na área. Acaba que assim sai o gol do Sevilha. Foram 21 cruzamentos do Sevilha contra 11 da Real Sociedad. É a tática do Sevilha, encher a área de gente, cruzar para ver o que acontece. Uma bola desviada acabou entrando. 2-1, o jogo ficou vivo ainda. Kubo teve uma ou duas boas chances de matar o jogo. O dia que o Kubo fizer metade dos gols que ele próprio cria, ele vai ser um dos artilheiros da Europa, porque ele cria, assim, cara, cada jogo ele cria 3 ou 4, se ele fizer 2 desses 3 ou 4, um desses 3 ou 4, ele vai ter uma média de quase um gol por jogo, porque toda partida o Kubo cria, do nada, em jogadas individuais, 1 ou 2 ou 3 chances claras de marcar, foi assim de novo contra o Sevilha, ele não matou, o jogo ficou muito vivo até o final, quando Sérgio Ramos e Navas foram expulsos, e é claro que o Sevilha já não tinha mais força para reagir. Boa vitória da Real Sociedad, que quando tem esses tramos de jogo, normalmente no primeiro tempo, que ela pressiona muito, que ela empurra muito o rival para trás, cara, é uma delícia de ver jogar. Real Sociedad, ela faz tudo muito bem, ela gira a bola muito bem, ela tem um contra um, Barrenechea participa do primeiro gol, é um dos jogadores revelações da Europa essa temporada, um ponta esquerda destro, de bom contra um, de bom chute, leva a bola pro pé direito, pro pé esquerdo. Cara, eu adoro a Real Sociedad. Fiz até um tweet com a Real Sociedad, umas carinhas de delícia. Porque é uma delícia mesmo de ver a Real Sociedad jogar. E para finalizar, cafezinho hoje mais curto com vocês, porque o dia aqui tá apertado. Cádiz 0, Real Madrid 3. Real Madrid decolou, né, na temporada. Apesar de tantas lesões, apesar de tantos jogadores importantes fora, dessa vez é o Vinícius, tá o Camavinga, tá o Tchouaméni, já estava Militão, já estava Courtois, está o Kepa também fora. E o Ancelotti continua dando muita cara para esse time, segurança para esse time também. Os últimos 3 jogos o Real Madrid tomou 1 gol. Os últimos 4 jogos, porque também já não tinha tomado gol contra o Raio, 1 gol apenas sofrido pelo Real Madrid.
Mas contra o Raio tinha sido um 0-0, tinham criticado muito o Rodrigo, eu acho que com razão de criticar, talvez a intensidade das críticas tenham sido exageradas, mas eu acho que tinha razão de criticar naquele momento o Rodrigo, porque realmente não fazia, até o jogo contra o Raio Vallecano, uma grande temporada. E aí depois a gente vê que o Real Madrid fez 12 gols e o Rodrigo participou ativamente de 9. Gol e assistência contra o Braga. Depois tem o Valência, que ele faz 2 gols e 2 assistências. Agora contra o Cádiz, o Rodrigo faz 2 gols, dá uma assistência para o Bellingham marcar. O primeiro gol ele tira do nada também, porque ele sai driblando até achar o espaço no pé direito para finalizar. O segundo é parecido, mas é um contra-ataque com um campo um pouco mais aberto para ele fazer essa jogada. E o terceiro gol ele puxa a marcação toda por dentro para o Bellingham entrar por fora, o famoso overlapping. E o Bellingham faz o terceiro gol. Começa a sobrar nos jogos porque se defende bem o Real Madrid, porque tem boa capacidade de contra-atacar, tem 1 contra 1 e assim vai construindo suas vitórias. Nesse período de tantos jogadores fora, sem Camavinga, sem Tchouaméni, sem Vinícius, fora os que já estavam fora há mais tempo, eu ainda acho que é um período que o Real Madrid pode sofrer mais, pode perder pontos, e aí eu acho que Atlético, Barcelona, que devem chegar mais para brigar pelo título, ainda não coloco o Girona por aí, podem se aproveitar mais, só que as sensações de jogo do Real Madrid não dão a entender de que ele vai sair tropeçando toda hora. Se defende muito bem, eu acho que era o objetivo dessa temporada, perdeu os 40, 45 gols que o Benzema deixava entre gols e assistências. Então, se a gente não vai conseguir entregar 40, 45 gols a mais, o que até sim, porque o Bellingham tem 14 gols já marcados, mas se a gente não vai fazer tantos gols lá na frente, vamos conceder menos aqui atrás para gerar esse equilíbrio dos 40 gols que ficaram faltando da temporada passada. Sobre o Bellingham, marcou de novo, já num jogo decidido é verdade, mas marcou de novo dessa vez, não precisou tirar o time do atoleiro, 14 gols em 15 partidas, nem Cristiano, nem Di Stéfano, nem ninguém conseguiu fazer 14 gols nos seus primeiros 15 jogos no Real Madrid. É um início muito bom, tem um ponto sobre esses 14 gols, 10 no segundo tempo, muitos no final do jogo. Tudo bem que alguns foram de rebote, teve gol de escanteio, mas o que me parece mostrar é que quando tá todo mundo cansado, o Bellingham ainda tem gasolina. O Bellingham ainda consegue. Fisicamente é muito forte, 20 anos. Então, os gols contra o Barcelona, por exemplo, né, no finalzinho, o segundo gol contra o Barcelona nos acréscimos do segundo tempo, num contra-ataque, que ele está dentro da pequena área para definir. É um jogador que fisicamente aguenta e aguenta e aguenta. Então, o Real Madrid ainda tem, além de ser um grande jogador, um jogador físico, para os seus 14 primeiros gols, 10 serem no segundo tempo. E isso dá muita tranquilidade para o time, né? Primeiro que dá força para brigar em jogos apertados e segundo que 2-0, se o Cádiz faz um gol, volta para a partida, ele vai lá e mata o jogo. São esses os pontos, meu povo, dos principais jogos que eu vi nesse final de semana. Amanhã tem um vídeo com dicas para os jogos de Champions, um videozinho em parceria com a KTO aqui para vocês. Já deixo a dica hoje mesmo, vão lá na KTO deixar o palpite, www.kto.com, seus palpites de Champions, e amanhã eu dou alguns palpites aqui para vocês também. Tá falado? Fiquem com a gente, viu? Hoje tem muita coisa, então acompanhem em redes sociais minha, dos meus companheiros de TNT, da própria TNT Esportes, porque prévia de 5ª rodada de Liga dos Campeões, muita coisa tem para acontecer, tem Barcelona-Porto, tem a vida do Manchester United, o grupo da Real Sociedade e da Inter de Milão já pode começar a se desenhar quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, o grupo do Arsenal pode ficar praticamente definido, enfim, tem um grande jogo que é Real Madrid-Napoli, esse jogo já um pouco mais definido, o grupo mais Real Madrid-Napoli, tem muita coisa legal nessa rodada de Champions, vocês fiquem ligados, mais uma vez o convite para vocês assinarem, porque é baratinho, é HBO Max e assistirem todos os jogos. Valeu, gente, até mais!